E aí, família, dia 1 pós um episódio de compulsão alimentar, depois de 3 anos sem nenhum episódio e controlando muito a minha mente pra driblar isso. Eu sempre passei por muitos problemas em relação à comida, tanto é que, se você é novo aqui, se você não me conhece, eu emagreci mais de 30 quilos na força da vontade, e eu digo muito além do que força de vontade, na força da disciplina, porque vontade não basta, você precisa fazer por onde. Então eu emagreci 30 quilos. Nesse emagrecimento, no começo eu tinha sim algumas crises, porque não vamos e não podemos tratar uma compulsão alimentar como algo banal e como algo rotineiro ou como apenas um exagero. É um problema psicológico, e eu iria falar, na maioria das vezes precisa de acompanhamento psiquiátrico e tal, porém não é na maioria das vezes. Eu sempre oriento quem vem me procurar e falar sobre compulsão alimentar, e quando acha que está passando por alguma compulsão desse tipo, procurar ajuda, porque é muito difícil você fazer isso sozinho. Mas também uma ajuda médica não basta para quem não quer realmente se livrar de fato e se autoconhecer, porque tudo gira em torno de autoconhecimento. E essa crise que eu tive ontem me mostrou mais uma vez que tá tudo em torno disso. Às vezes que eu tinha as crises lá no passado e eu não sabia de onde vinha, por que eu era assim, mas meu Deus, o que acontece comigo? Assim, cara, você não é especial, eu sempre falo isso, ninguém é especial num nível do tipo, sou diferente em algo, tem algo comigo acontecendo. Não, essa não é a pergunta que você tem que fazer. O que você tem que se perguntar é: o que eu estou passando, o que interiormente tá acontecendo aqui, que eu tô buscando alguma fuga no mundo externo, algo pra suprir uma falta interna, só que a gente só busca nos agradar e aumentar essa dopamina e toda essa questão de se sentir bem e tal, e encontrar prazer em alguma coisa no mundo físico, gente. Só que é tudo sobre autoconhecimento. E eu só tô fazendo esse vídeo aqui hoje falando com essas palavras porque eu busco o autoconhecimento há muito tempo. Eu linko essa vida fitness com isso, mas porque foi um acaso eu ter me tornado uma pessoa obesa e ter compensado todas essas frustrações internas de muitos anos, de várias ocasiões e várias questões, N questões, e que nem entram, né, em pauta aqui, mas sempre buscando um conforto no mundo externo, e eu parti para esse lado da compulsão alimentar. Mas a compulsão, ela pode acontecer em diversas áreas. Então tem gente que é compulsiva por compra, tem gente que é workaholic, e quantas vezes você não vê alguém se gabando de estar surtando e estar trabalhando? Eu trabalho pra caralho também, e eu já fui o tipo de pessoa que achava que quanto mais eu trabalhasse, mais eu ocupasse o meu tempo trabalhando de fato, eu estava suprindo algo e me tornando alguém melhor, porque a gente tem essa visão do tipo, a pessoa que tá se esforçando mais ali, ela é mais produtiva, então a gente romantiza muito essas coisas. Então, trabalhar demais, excesso em todas as questões e todos os assuntos da vida, tá te trazendo, você tem que trazer pra uma visão de que talvez interiormente falte algo. Esse é o ponto, entende? Quando eu trabalhava muitas horas e quando eu tinha compulsões alimentares e eu me sentia frustrada com as compulsões, diferente de trabalhar muitas horas e me sentir foda e ai meu Deus, eu trabalho demais, mas querendo dizer pra vocês que compulsão, né, vício em alguma coisa, ela é ruim, mesmo que seja bem vista pela sociedade. Então você trabalhar demais, ser uma pessoa que trabalha 16 horas por dia e tá se gabando ainda sobre isso, não é uma coisa boa, entende? E a compulsão alimentar, muito diferente de ser algo vangloriado, é uma questão de vergonha, né? Porque muitas vezes pode levar uma pessoa a chegar até a obesidade, que foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei a 82 quilos
E aí eu tive que realmente ter muita disciplina e autoconhecimento pra entender que eu não queria aquilo pra mim. E ontem ter passado, eu só tô gravando esse vídeo aqui hoje porque, muito diferente das minhas outras compulsões alimentares, o que eu teria feito? Ontem foi uma quarta-feira, tá? Isso é bem importante frisar. Porque sempre que isso acontecia no meio da semana, o que eu fazia? Eu anulava o resto da semana, tipo... Aconteceu numa quarta-feira, eu não vou mais fazer nenhum esforço de dieta, de treino na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e eu vou recomeçar na segunda. Então ontem foi muito bom que foi uma quarta-feira e aconteceu esse episódio. Eu sei muito bem o que desencadeou esse episódio, diferente das outras vezes. Eu nem me conhecia, então eu não sabia qual era o motivo por dentro de mim. Eu era uma pessoa bem perdida. Na real, hoje eu não sou uma pessoa perdida. Eu sei muito bem o que eu quero. Eu trabalho com o que eu quero. Me demiti de lugares que eu não gostava. Tive uma frustração gigante essa semana na minha vida. E foi isso que muito provavelmente gerou essa compulsão alimentar. Porque eu encontrei um conforto na comida que eu não encontro em outra coisa. Porque... eu tô realmente me abrindo aqui, assim, eu não sou uma pessoa que me permite sentir sentimentos. Não me gabo por isso, e muita gente diz que eu sou fria e que eu desapego fácil de coisas e tal. Então, por exemplo, eu recebi uma notícia ruim essa semana, mas eu sou o tipo de pessoa que eu não fico choramingando. Eu não chorei, eu fiquei frustrada, mas eu não fiquei desolada. É vida que segue. A vida, ela é assim. Você vai passar por coisas que depois você para pra pensar, o que vai adiantar eu sofrer? É assim que eu penso. O que vai adiantar eu chorar? Então eu não choro, eu não me permito sentir o que eu talvez deveria sentir no momento de uma frustração. O que acabou gerando muitas vezes, o que acabou gerando ontem, essa compensação em comida. Porque eu sei claramente, e é isso que eu tô falando pra vocês, eu não me gabo por ser uma pessoa que, porra, recebeu uma notícia ruim e ai, foda, não, tá bom, fechou, a vida é assim, vamos lá, bora que bora, dia seguinte, vida que segue. Eu sou esse tipo de pessoa, eu gosto de ser esse tipo de pessoa, eu gosto, mas eu entendo que muitas vezes eu não preciso ser assim 100% do tempo, eu não preciso ser durona 100% do tempo comigo, e eu tento, tá? Mas tudo é questão de autoconhecimento. E eu tô realmente fazendo esse vídeo aqui porque eu me conheço. E eu sei muito bem o que desencadeou isso ontem. E foi realmente a frustração dessa semana de uma notícia, de uma coisa, infelizmente, que eu queria há mais de 10 anos na minha vida. Só que não é o fim do mundo pra mim. Eu vivi a vida no dia seguinte e tá tudo bem. E perguntaram se eu não tava triste. Recebi diversas mensagens, tá tudo bem? E eu respondo simplesmente, oi, bom dia, tudo bem, e você? Como querendo anular o fato. Eu não entro em questão, é a vida que segue mesmo. E é isso, cara, bora pra cima, entendeu? Mas ontem não foi assim que aconteceu. Porque eu poderia muito bem ter tido esse episódio e hoje não parado pra refletir. Mas a gente não pode tratar o autoconhecimento, gente, como uma coisa banal. Porque se você trata autoconhecimento como algo banal, você se trata como algo banal. E você é a coisa mais importante que existe na sua vida. E eu me trato como a coisa mais importante que existe na minha vida. E aí, é por isso que muitas vezes eu fico frustrada, porque eu quero ser muito foda em tudo e tipo... mano, fazer acontecer, e eu vou atrás, e aí eu não fico me lamentando, eu não choro pra ninguém, eu não reclamo de nada, e eu vou, e tipo assim, tem coisas que fogem do meu controle, entendeu? E tá tudo certo. E aí ontem aconteceu isso, e é muito frustrante, só que é muito bom eu conseguir ver que eu evoluí como pessoa também, porque nesses 3 anos sem nenhum episódio de compulsão alimentar, eu desenvolvi isso de me conhecer. Então hoje eu me trato com mais amor, talvez. E eu acho que tudo gira em torno disso, sabe? A gente tem que se amar mais do que a gente ama qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa. Porque se você para pra pensar, é você com você eternamente pro resto da sua vida. Então,
Cara, um vídeo que era pra ser sobre... eu ia falar nesse vídeo apenas sobre compulsão alimentar e vícios. E tá se tornando um diário ridículo. E que eu vou postar, assim, porque Mano, gente... A gente vive num mundo em que as pessoas, elas se importam com pequenas coisas e likes, e ai, ser adorado, e mostrar performance, e porra, é muito contraditório falar isso aqui, porque o meu perfil é total voltado pra isso, motivação, e querer mostrar pra vocês que, porra, vocês, se você quer, você consegue. Só que você dá tropeços no meio do caminho, entende? A vida não é uma lógica, você não consegue prever constante evolução. Na real que é uma constante evolução, mas com pedras no caminho e que são necessárias, porque são essas pedras no caminho que te fazem evoluir de fato. Eu venho há 3 anos evoluindo, ok? Tipo, em todas as questões, tá? Profissional, emagreci os 30 quilos, tô conseguindo o corpo que eu sempre quis, mas no meio desse percurso da vida, acontecem coisas inesperadas, entende? Então, assim, essa notícia que eu recebi é total no âmbito pessoal da minha vida, que é uma coisa que eu sempre quis, e tá tudo bem não ter conseguido. E não é que eu não vou conseguir pra sempre, entende? E eu sou muito resiliente por isso. Então, eu sei que tudo que depende única e exclusivamente de mim, eu dou conta, entendeu? Mas tudo que foge apenas do meu controle me deixa um pouco surtada, assim, porque eu sou uma pessoa muito sistemática e que quer ter tudo sob controle, o que é um erro. Já é algo que eu me conheço e eu sei que eu preciso melhorar nisso, porque tem coisas que fogem do nosso controle. Por exemplo, essa notícia que eu recebi é algo que fugia totalmente do meu controle. E tá tudo bem. É por isso que eu não fiquei triste com essa notícia, tipo, ai, tá bom, muito triste, caralho, quero isso há 10 anos e não deu certo. Mas a vida que segue, fugiu do meu controle. Eu fiz tudo que eu tinha pra fazer no ponto atual, entendeu? Então, eu poderia ter feito isso. Gente, pare de olhar pro passado. Eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter falado com alguém, a gente poderia ter feito N coisas, mas no ponto atual do momento que você faz as coisas, pra você é o necessário e é o suficiente. E se eu olhar pra trás, eu fiz o suficiente em tudo, entende? No ponto do momento. Hoje eu vejo, poderia ter feito diferente, mas o que adianta eu parar e pensar isso? Por isso que eu não sou uma pessoa que fica me lamentando, que fica, ai meu Deus, a vida é triste, ai nossa, eu poderia ter feito diferente, ai nada dá certo. Eu não sou esse tipo de pessoa, porque eu já fui esse tipo de pessoa e não me leva a nada, entende? Mas vamos contextualizar então esse vídeo como... O mundo exterior aqui, gente, tudo que acontece, todas essas nossas compulsões, vícios por compra, por trabalho, por internet, pornografia, tudo tem a ver com o seu interior. Tá te faltando algo dentro de você e que basta você conhecer e entender o que tá rolando pra você perceber aonde que tá a falta interna que tá te fazendo externalizar isso de uma forma zoada, de uma forma que é ruim. Porque a diferença de um vício pra um hábito é esse. Um vício é uma coisa que você sabe que é ruim e continua fazendo. Então uma compulsão alimentar é uma coisa que eu sei que é ruim. Ontem eu tava comendo, inclusive eu gravei enquanto eu comia, porque hoje em dia eu já me conheço. E é algo que eu queria registrar pra mostrar que, porra, você não tá sozinho nessa, entendeu? Eu tô há 3 anos e eu me vangloriava de estar há 3 anos e pensava estar curada, né, de uma mente doente, mas na real que vivemos num mundo doente e muitas vezes, se você se pega pensando demais sobre as coisas, e se você já tem algum histórico ruim com vício em qualquer coisa, em compulsão, em qualquer coisa ruim, pode ser que volte, algo pode desencadear isso. Então basta vocês conhecer. Eu poderia muito bem, olha, mais uma lição do passado, eu poderia muito bem ter recebido essa notícia frustrante e ter sofrido. Eu acho que se eu tivesse sofrido, me permitido sofrer, dado uma chorada, feito alguma coisa assim, eu muito provavelmente não teria compensado ontem na comida. Porque é uma falta interna em mim de não me permitir sentir o que eu quero sentir e que eu busco o conforto em outras coisas externas que
no meu caso, por exemplo, é comida, e que me levou à obesidade, mas que hoje, graças a mim, eu ia falar graças a Deus, mas graças a mim primeiramente, que eu entendo que basta me conhecer e saber que, porra, são tropeços e que eu não preciso abrir mão de tudo e recomeçar numa segunda-feira, que é a tal da segunda-feira que sempre vai ter uma nova segunda-feira pra recomeçar. Então, hoje é quinta-feira, eu tô recomeçando numa quinta-feira e esse é o segredo da vida. Tropeçar e levantar no momento seguinte, entende? Chegamos à conclusão de que vou continuar sendo resiliente e não sentir o que eu devo sentir. E é isso. E vida que segue. Mais um dia aí. Bora.